Era uma derrota até esperada pela qualidade do Bahia e pela maneira com que o Inter se apresentou na Fonte Nova com diversos desfalques. O primeiro tempo até teve atuação positiva em determinado momento, mas depois a superioridade do adversário falou mais alto. O Inter perde por 1-0 da Arena Fonte Nova com o segundo tempo jogando bem menos do que na primeira etapa e agora vê de novo o Z4 se aproximar. São 4 pontos que separam o Inter da zona do rebaixamento. Uma pontuação menor do que a que estava aposta na última rodada. Nesse vídeo a gente repercute tudo sobre mais uma derrota do Inter. Aqui na Arena Fonte Nova para o Bahia, agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar dessa derrota do Inter para a equipe do Fonte Nova. Eu vou me deslocando em direção à sala de imprensa, porque o Inter perdeu de novo. Agora pelo placar de 1-0 para a equipe do Bahia. Ramon Dias colocou um time como a gente havia projetado, de acordo com a característica dessa partida, porque foi um time com 3 zagueiros, 3 volantes, em uma partida que tinha toda a característica de ser um jogo truncado, de ser um jogo disputado, principalmente no meio-campo, pelo estado do gramado, pela condição climática aqui em Salvador, e por isso a ideia de colocar 3 zagueiros, 3 volantes, um time mais competitivo, um time mais corpulento no setor do meio-campo. E a grande verdade é que, no começo do jogo, a estratégia do Bahia, a estratégia do Inter, ela deu muito certo. O Inter começou melhor do que o Bahia no começo da partida. Criou oportunidades, surpreendendo o técnico Rogério Ceni com a postura. O campo molhado dificultou muito a saída de bola do adversário. E o Ramon Dias, posicionando o time num 5-3-2, com o Vitinho e o Borré pressionando os defensores adversários, conseguiu criar chances, em especial com a velocidade do Vitinho, que foi explorado, por exemplo, e teve a grande oportunidade do primeiro tempo, numa bola em profundidade, onde ele ganha na velocidade, dá um corte no marcador e chuta para uma boa defesa do goleiro do Bahia, teve ali a grande chance. Mas da metade para frente do primeiro tempo, o time do Inter acabou sucumbindo um pouco e o Bahia cresceu na partida. O Bahia começou a ter mais posse de bola, o Bahia começou a neutralizar a pressão que era feita pelo Inter e começou a criar contra o gol do Ivan. No final do primeiro tempo, o Ivan já tinha feito 2 ou 3 defesas complicadas em finalizações dos jogadores do Bahia, o que mostrava que o Bahia começava a tomar conta da partida, o que mostrava que o Bahia começava a ter uma superioridade dentro do jogo. A partir daí, o Inter, com um pouco mais de dificuldades, sucumbe e leva o gol. E o gol a gente tem que individualizar, porque foi uma falha do Bernabei. Uma bola pelo lado direito, onde o Ademir, que é o jogador mais perigoso do Bahia, ele leva para dentro, corta para a linha de fundo, um lance que parecia ser inofensivo, tem o Bernabei dando um empurrão no Ademir, ele cai dentro da área, um pênalti absolutamente claro, incontestável, que o William José bate, o Ivan defende, a bola volta no William José, ele chuta na trave e aí no rebote, na terceira tentativa dele, ele faz o gol para abrir o placar aqui na Arena Fonte Nova. E a partir daí o primeiro tempo acaba e o Ramon Dias faz 2 trocas que a gente tem que comentar, porque primeiro, inegável que foram 2 trocas de coragem, inegável que foram 2 trocas muito corajosas do Ramon Dias. Ele tira os 2 laterais, o Bernabei e o Alan Benítez. O Bernabei, que até estava bem do ponto de vista ofensivo, mas defensivamente, como sempre, estava comprometendo, como comprometeu no lance do pênalti. E o Alan Benítez, que não estava fazendo uma partida tão vistosa assim. E ele coloca o Alisson, um garoto de 17 anos, e coloca também o Gustavo Prado, para mudar um pouco o esquema. A ideia dele era retornar àquele 5-4-1 com 2 pontas, de um lado o Vitinho, de outro lado o Gustavo Prado, para ter mais velocidade, para ter mais enfrentamento individual. E o Alisson pelo lado esquerdo, um jovem garoto, que ele não titubeou, colocou para o jogo mesmo assim. Só que o Inter não se encaixa nesse modelo no segundo tempo, muito por conta das peças. Coitado do Alisson, né? Um garoto de 17 anos, é óbvio que o Inter cai tecnicamente quando entra o Alisson na vaga do Bernabei. Eu acho que defensivamente ele até conseguiu se virar em determinado momento. Ele ganha, por exemplo, mano a mano individual com o Ademir, que hoje é um dos jogadores mais perigosos do futebol brasileiro. Nesse quesito, ele ganha o mano a mano, mas ofensivamente ainda um pouco tímido, nervoso. Nitidamente o Alisson fez o time decair
tecnicamente. E aí vem o lance que mata o jogo de vez. O Alisson chega atrasado numa disputa, atinge a canela do jogador adversário e é expulso. É expulso justamente. O VAR chama e ali se constata que a decisão correta era o cartão vermelho e não há muito o que discutir em relação a isso. E a partir daí o jogo acabou. O Gustavo Prado virou um lateral esquerdo, aí o Vitor Gabriel, que para mim foi o melhor jogador do Inter em campo hoje, tá? O Vitor Gabriel cobriu ali um lateral esquerdo junto com o Gustavo Prado. O Inter começou a ir muito mais na base do embalo do que através de alguma organização. Não conseguiu criar nenhum perigo para o goleiro Ronaldo e sai com um 1-0 que também é incontestável. O Bahia foi bem melhor nesse jogo do que o Internacional. A preocupação do Inter, ela não é em relação a esse jogo. Perder aqui é normal. O Bahia é melhor do que o Inter hoje, né? Dentro de uma realidade que a gente pode criticar, mas é uma realidade que foi posta. A grande preocupação, de novo, volta a ser o Z4. Porque o Inter ainda está a 4 pontos do Vitória, que é o time balizador hoje do Z4, que venceu o Santos. A diferença do Inter para o Z4, ela diminuiu. E isso é um problema, que vai aqui para frente nos jogos contra o Fluminense, principalmente, ser uma tônica. O Inter, de novo, vê o fantasma do Z4 se aproximar. Em um jogo onde começou bem, começou com uma estratégia acertada, mas acho que muito pela fragilidade de elenco, acabou sucumbindo para um Bahia que é superior dentro de casa e não há muito o que se contestar nisso. Tem que arrancar algum ponto contra o Fluminense. Para tentar se manter digno nessa briga contra o Z4. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que a gente vai ter mais conteúdo aqui no canal. Eu volto com a repercussão do vestiário colorado dessa derrota. Beijo!